A paz do Senhor Jesus? Estamos aqui porque mais uma vez a sua misericórdia nos alcançou, nos permitindo viver para adorar e bendizer o seu santo e maravilhoso nome. Amém? Vamos fazer leitura da palavra de Deus? Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 17, diz assim: Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, já perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E imediatamente o Espírito saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença do magistrado. Amém? Paulo estava com Silas em uma das suas viagens missionárias. Eles estavam pregando o evangelho e havia uma moça, uma adivinha naquela cidade que previa o futuro por aqueles homens e davam lucro para eles. E elas estavam ali e esse espírito dizia a todas as pessoas que Paulo e Silas estavam ali dizendo que eram servos de Deus, que estavam falando de Deus. Isso poderia até soar como um elogio para Paulo e para Silas. Eles poderiam até achar que aquilo os ajudaria a convencer as pessoas que não eram cristãos, que não conheciam a Deus, poderia até servir para ajudar. Na nossa vida nós encontramos muitas dessas pessoas. Ali Paulo e Silas, se eles fossem, principalmente Paulo, se ele fosse dominado pelo ego dele, se ele vivesse segundo a carne dele, ele até gostaria daqueles elogios. Ele até usaria esses elogios para se autopromover. Só que Paulo não era guiado pela carne, Paulo era guiado pelo Espírito. E ele tinha o discernimento do Espírito, ele reconhecia a voz do Espírito de Deus, sabia quando era Deus que falava. A Bíblia diz que essa mulher, esse Espírito falava dias. Só que teve um momento que Paulo disse: chega, agora chega. Paulo tomou uma posição. Paulo sabia muito bem que aquele elogio, que aquela voz não vinha do Espírito de Deus. Então ele resolveu tomar uma posição. Tomou uma postura. E em nome do Deus que ele servia, em nome de Jesus Cristo, que era maior do que aquele espírito que estava ali, ele ordenou que aquele espírito saísse daquela mulher. Imediatamente, aquele espírito escravizado abandonou a mulher. Aquele espírito que prendia aquela mulher durante muitos anos abandonou imediatamente quando ouviu a voz do espírito que habitava em Paulo. Você que é guiado pelo Espírito, quando você fala mais alto do que aquilo que te incomoda, do que o problema que está à tua frente, quando você fala mais alto do que a tua circunstância, você vence a circunstância. Aquela mulher perseguia Paulo e Silas durante dias, mas quando ele tomou uma posição e exerceu o poder que Jesus havia dado a ele, o Espírito saiu. O incômodo deixou. O problema acabou. O que você está esperando para tomar uma posição diante desse problema? Jesus, na Bíblia, Jesus fala o seguinte, que se você tiver fé, você vai dizer para a montanha, saia, e ela vai sair. O que Jesus está dizendo é que o problema ele fica diante de você até quando você quer. O incômodo só fica te incomodando até você querer. Até você tomar uma posição e exercer o poder que há em você.
Paulo não mandou que a mulher saísse. Paulo não mandou que todos aqueles que seguiam a mulher saíssem. Não, ele ordenou que o espírito saísse. Ele sabia quem perseguia. Ele sabia que não era a mulher em si, mas era o espírito que havia nela. Ele mesmo nos ensina que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra a potestade. Paulo identificou o problema. Paulo sabia muito bem o que estava ali. Identifique o problema. Identifique a raiz do problema. E diga para o problema, saia. E ele vai sair. Exerça o poder que há em você. Paulo não pensou nas consequências. Paulo não pensou em nada. Paulo exerceu o poder e expulsou aquele espírito. Aquilo que incomodava Paulo, ele ordenou que saísse, para que ele então pudesse continuar em paz. Para que você continue em paz, para que você avance. Identifique o seu problema e exerça o poder de Jesus que há em você para acabar com esse problema, para vencer a circunstância, para vencer a dor, para vencer o medo, para vencer o cansaço. Exerça o poder que há em você. A consequência aqui não foi muito boa para Paulo e Silas. Por consequência disso, eles foram presos. Por consequência disso, eles acabaram em uma prisão. Você, às vezes, tem consequências que não esperava. Você exerce o poder que há em você. Você pode até dizer assim, mas eu exerço o poder e as coisas só pioram. Eu creio em Deus, eu oro, eu clamo e as coisas só pioram. Podem piorar diante dos teus olhos, não diante dos olhos de Deus. Paulo e Silas foram presos, foram jogados numa prisão, acorrentados pelos pés. Poderiam ali ter a mesma posição que você tem diante dos seus problemas muitas vezes. Poderia desistir do seu ministério. Poderia virar para Deus e dizer assim, Senhor, eu só estava pregando o teu evangelho. Paulo e Silas não faziam nada de errado. Eles não mataram, eles não roubaram. Eles não caluniaram. Eles não fizeram nada de errado para estar naquela prisão. Então eles poderiam dizer, Senhor, mas eu só estou pregando o teu evangelho. Só estou exercendo aquilo que o Senhor mandou que eu fizesse. Eu só estou te obedecendo. E eu ainda acabo numa prisão. Não vou pregar mais. Não vou fazer mais. Aqui eu desisto. Eles tinham todos os motivos humanos para desistir. Eles tinham todos os motivos carnais para desistir. Só que Paulo e Silas não viviam segundo a carne, eles viviam segundo o Espírito. Eles não eram guiados por eles mesmos, mas eram guiados pelo Espírito que habitava neles. E novamente, tomaram uma postura e uma decisão guiada pelo Espírito. Em vez de desistir, em vez de murmurar, em vez de se questionar com Deus, eles resolveram orar e cantar. Acorrentados, jogados numa cela, sem motivos, sem culpa. Mesmo assim, eles clamaram. Mesmo assim, eles oraram. Tiveram novamente uma postura segundo o Espírito de Deus. Talvez a postura que você tenha diante desse problema é de desistir. Só que Deus não quer que você desista. Deus quer que você continue, Deus quer que você avance. Deus quer que você ultrapasse essa barreira. Deus não quer que você olhe para a corrente que está em teus pés. Deus não quer que você olhe para o teu cenário. Deus quer que você enxergue Ele no meio desse cenário. Deus quer que você enxergue Ele no meio desse problema. Deus quer que você enxergue Ele nesse barco que você está. É isso que Ele quer. Paulo e Silas não murmuraram, não reclamaram, mas clamaram a Deus. E eles clamaram tão alto que todos ouviam. A Bíblia diz que eles clamavam e todos ouviam. Quer dizer que eles não clamavam baixinho, eles clamavam alto.
Eles clamavam muito mais alto do que aquele cenário. O clamor deles, a oração deles ultrapassavam as celas e chegavam às outras celas. O problema pode ser grande, mas a tua voz, a voz do Espírito que habita em você, é muito maior do que esse problema. Ele ultrapassa o problema e chega do outro lado. O resultado disso foi um terremoto, foi a liberdade de Paulo e Silas. Não é só deles, porque a palavra diz que as correntes não foram só deles que se quebraram, as celas não foi só deles que se abriram, mas todas as celas e todos os presos foram libertos. Porque quando você clama, quando você ora, o seu problema e de quem está em tua volta, há mudanças. O cenário não muda só para você, mas muda para quem está à sua volta. Pessoas são também beneficiadas com o teu cenário. O que você está esperando para tomar a posição certa, a postura certa? Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus é não parar, é não desistir, é aguentar todas as aflições, porque isso faz parte da nossa vida. Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Nós também venceremos se tivermos o mesmo Espírito de Jesus. Nós também venceremos se enxergarmos como Jesus enxergava, se nós vermos como Jesus via. Jesus sabia muito bem quem ele era. Paulo sabia muito bem quem ele era. Qual o propósito que ele tinha. Por isso, independente do cenário, independente das acusações, independente de tudo que cercava, ele continuava a exercer o seu propósito, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que Deus tinha dado na mão dele. E o que Deus diz hoje para você é: independente do seu cenário, independente da sua dor, independente daquilo que te incomoda, tome a posição certa. Tome a postura de um homem de Deus. Tome a postura de uma mulher de Deus. Exerça o poder que há em você. Deixe que o Espírito que habita em você te guie e fale por você. Guiados pela carne, nós desistimos de tudo e por tudo. Mas guiado pelo Espírito, nós suportamos tudo e por tudo. Nós suportamos todas as coisas. Exercendo o poder que há em nós, nós vencemos todas as coisas. Sendo guiado pelo Espírito de Deus que habita em nós, nós ultrapassamos barreiras, nós abrimos celas, nós quebramos correntes, nós avançamos, tiramos do nosso caminho os incômodos, mandamos sair da nossa frente as montanhas. Guiado pelo Espírito de Deus, nós ultrapassamos o deserto, passamos pelo Mar Vermelho, enfrentamos tempestade e chegamos do outro lado, em segurança, e conseguiremos ver os milagres de Jesus em nossa vida. Porque foi isso que aconteceu com aqueles discípulos no barco. Com Jesus no barco, eles enfrentaram a tempestade. Com Jesus no barco, eles venceram o medo, ultrapassaram a tempestade. Com Jesus no barco, chegaram do outro lado em segurança e viram os milagres que Jesus fez do outro lado. Se você quer viver milagres, se você quer ver milagres, se você quer fazer milagres, quer trazer à existência aquilo que Jesus já te entregou, aquilo que Jesus já fez por você, seja guiado pelo Espírito de Deus. Exerça o poder que há em você. Se posicione. Se posicione como Deus quer que você se posicione. Comece a ver como Jesus. Porque se você quer vencer as aflições desse mundo, você tem que ver como Jesus viu. Você tem que suportar como Jesus suportou. Você tem que ser forte como Jesus foi forte. E nós só somos fortes, só suportamos e só vemos como Jesus se o Espírito dele habitar em nós. A nossa luta não é contra a carne nem contra a potestade.
A luta de Paulo e Silas não era contra aquela mulher, por isso eles não disseram àquela mulher, mulher, saia da minha frente. Mas Paulo foi direto ao Espírito. Paulo foi direto ao problema. Paulo foi direto àquilo que incomodava. Incomodou ele durante dias. Até o momento que ele decidiu, chega, agora não. Quanto tempo ainda você vai suportar essa dor? Quanto tempo ainda você vai alimentar esse sofrimento? Quanto tempo ainda você vai viver nesse mesmo cenário? Quanto tempo ainda você vai ficar preso? Quanto tempo ainda você vai suportar essas correntes em teus pés? É hora de dizer chega. É hora de exercer o poder que há em você. É hora de ser livre. É hora da montanha sair da sua frente. É hora de você viver os milagres. Creia, exerça e seja livre. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Amém?